Se você ainda não se sente pronto para transformar o sorriso dos seus pacientes e, na verdade, você não sabe nem por onde começar, esse vídeo é para você. Preparei esse conteúdo especialmente para você começar a treinar seus olhos para o diagnóstico e planejamento dos sorrisos, hein? Se você quer iniciar sua jornada na odontologia estética, precisa, antes de tudo, conhecer esse assunto. É algo que vai transformar sua visão de estética, te levando ao sucesso nos seus planejamentos. Para iniciar todo o planejamento, nós precisamos seguir um princípio que para mim é um dos mais importantes, que eu sempre inicio com ele, que é saber o quê? Da proporção dentária. Com esse fator em mãos, eu inicio todo o planejamento. Como que eu faço isso? Eu tenho que saber que os incisivos centrais superiores, eles precisam ter uma proporção de aproximadamente 80%. O que significa isso? Significa que a largura desses dentes deve medir 80% da altura. Então, por exemplo, se esse incisivo central ele tem 10 milímetros de altura, ele precisa ter o quê? 8 milímetros de largura. Normalmente, os nossos pacientes, eles aparecem pra gente com os dentes desgastados, né? Então, quando o paciente tem mais de 30 anos, normalmente, eles aparecem com as incisais desgastadas. A primeira coisa que eu preciso fazer é descobrir qual o comprimento ideal para essa largura do mesodistal dele. Então, aí fica fácil. Então, por exemplo, se esse dente aqui, ele mede 8 milímetros de mesial a distal, o comprimento dele precisa ser 10 milímetros. E aí nós vamos aumentar esses 2 milímetros que faltam, ok? E se essa medida mesodistal for outra, a gente precisa saber fazer a continha, que é uma regrinha de 3, para poder a gente obter o comprimento ideal desses dentes. Então é isso. Eu sempre inicio os meus planejamentos procurando saber qual a proporção dentária que o meu dente tem. Se ele está seguindo a proporção correta, ok, eu não vou precisar aumentar as incisais. Se ele não está com a proporção correta, eu preciso saber quanto de incisais aumentar nos incisivos centrais. E a partir daí, nós vamos traçar o planejamento dos demais dentes. E aí vem o segundo princípio fundamental, que é a linha do lábio inferior. Como que é essa linha do lábio inferior? Então, quando o paciente sorri, nós sabemos que o lábio inferior faz uma curva, né? Então, o lábio inferior tá aqui, e aí a linha limite do lábio inferior tá aqui. É a linha do lábio inferior. E os dentes superiores, eles precisam seguir essa linha. Então, nós vamos traçar uma linha tangente na incisal dos dentes superiores e nós vamos perceber se esse paciente está seguindo a linha corretamente ou não. De que forma? Fazendo uma foto, e nessa foto nós vamos perceber se as incisais dos dentes estão tangenciando essa linha, tá? Fazendo sempre um movimento ascendente, onde os centrais, eles são os dentes mais longos, e depois vem os laterais, vem os caninos, que são um pouco mais curtos, e os premolares mais curtos que os caninos, e por aí vai. Se esse paciente está com uma linha invertida, ele está com os centrais mais curtos do que os caninos, quer dizer o quê? Que ele tem um sorriso invertido. E esse sorriso invertido, normalmente, leva ao envelhecimento do sorriso. Se o seu paciente tem 40 anos e ele tem o sorriso invertido, ele vai aparentar ter 70, ter 60, sempre vai envelhecer o paciente. Por isso, a nossa tendência de sempre aumentar um pouco o comprimento dos incisivos, principalmente esses 4 incisivos aqui,
nós sempre tendemos a aumentar um pouco, não muito, tá? Porque se a gente aumentar muito, a incisal desses dentes já vai alterar a fala desse paciente. Como? Esse dente já vai invadir um espaço que não é dele, um espaço que é do lábio inferior, trazendo problemas a fonética e problemas estéticos também, que senão a gente vai fazer dentes muito longos e fica muito feio isso, tá? Então essa linha do lábio inferior vai definir o comprimento dos demais dentes a partir do sorriso. E a primeira coisa que a gente viu foi a proporção dentária, que a gente chega na medida do incisivo central, traçando a proporção dentária. Depois disso, nós partimos para a linha do lábio inferior. Entendido? O terceiro princípio, que eu acho super importante, é a manutenção da simetria. Por que simetria? Porque a partir da linha média, nós precisamos ter como se fosse um espelho, né? Os incisivos centrais têm que ser idênticos, os laterais bem parecidos, os caninos parecidos e assim por diante, tá? Quanto mais a gente se distancia da linha média, menos necessária é a simetria. Ou seja, os incisivos centrais, eles devem ser idênticos. Os laterais não precisam ser tão idênticos mais, nem os caninos, tá? E assim por diante, tá? Mas isso é muito importante. Outra coisa importante é que a simetria, ela não compreende só o formato e o tamanho dos dentes. Ela compreende cor, textura, alinhamento, formato das incisais, características como linha opaca incisal, translucidez, tá? Características ópticas. A translucidez nesse dente, eu tenho que ter a translucidez nesse dente, entendeu? Então, a simetria não compreende só a anatomia, nem comprimento. São todos esses fatores que devem ser levados em conta. Outra coisa importante é a arquitetura gengival. Se eu tenho a gengiva numa certa altura nesse dente, eu preciso ter o arco gengival idêntico nesse outro dente, com o zênite no mesmo lugar e tudo mais. Saúde gengival, coloração da gengiva, não é, gente? Então, como a gente sempre ouve falar nos cursos, a estética rosa, às vezes, é mais importante do que a estética branca. Então, quarto fator super importante, ao meu ver, é a proporção áurea. O que vem a ser proporção áurea? Gente, proporção áurea vai definir a largura mesodistal dos dentes numa visão frontal. Olha, vamos prestar atenção nisso aqui. Por quê? Visão frontal é o quê? É o sorriso olhado de frente, não é isso? Então, o paciente sorriu para você e você percebeu que ele tem, ó, os incisivos centrais. Normalmente, os laterais, eles devem ter 62% da largura dos centrais. De novo, os centrais, eles dominam a situação, né? Então, eles são sempre dominantes, tá? E os laterais medem 62% da largura do central. O canino parece medir 62% da largura do lateral. O premolar parece medir 62% da largura do canino. Por que eu digo parece? Porque não é a medida real. Porque se você olhar esse canino de frente, o paciente vira e você olha o canino dele de frente, você vai medir de mesial a distal, você vai ver que ele tem uma certa distância, uma certa medida. Só que olhando de frente, né, nós conseguimos ver somente a parte mesial do canino e isso faz com que ele pareça mais estreito, tá? Então, essa
esse fator proporção áurea, ele é importante numa visão frontal, sabendo que os centrais dominam, os laterais devem ser um pouco mais estreitos do que os centrais, os caninos um pouco mais estreitos que os laterais e por aí vai, ok? Então esses são os fatores mais importantes para o nosso planejamento. E esses fatores norteiam toda a nossa visão e o nosso diagnóstico que vai levar a um correto planejamento. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre princípios de estética. Espero que eu tenha clareado algumas dúvidas de vocês e encontro vocês em outros vídeos. Grande abraço!